Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Glória a Deus. Nunca foi questão de quantidade, né, irmãos? Se trata de corações abertos. Aleluia. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, o Senhor prometeu que estaria conosco. O povo que se chama pelo meu nome, né? Se orar, se humilhar, se arrepender, Deus prometeu ouvir do céu e sarar a nossa terra. Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz assim: ó, e me farão o quê? Um santuário e habitarei no meio deles. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, Jesus está no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos aí aprendendo, né, nesse mês, sobre a importância da casa de Deus. E nós vamos entender, é bem simples. Amém? Meu objetivo, irmãos, em relação a essa palavra, que nós vamos entender com a história bíblica, né, sobre a importância da casa de Deus, por que, né, existe essa necessidade, por que Deus, né, exigiu essa necessidade de ter um lugar do encontro, né, para que a igreja pudesse estar reunida. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós vamos ver quando Deus fez ali o homem, né, fez o Adão, né, fez a humanidade ali em Adão. Nós não vemos Deus, né, pedindo o homem, né, para criar uma casa. A palavra do Senhor diz que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor fez um jardim, né, e colocou o homem nesse jardim, né. No versículo 8 do capítulo 2 vai dizer: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs o homem ali, né, o que tinha formado. Então nós não vamos ver de maneira nenhuma Deus pedindo para Adão fazer uma casa, construir uma casa, não. E aí nós vamos entender o porquê. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que o Senhor, ele tinha prazer de descer toda tarde para conversar com Adão. O cafezinho da tarde tinha um horário marcado, né? Deus tinha prazer de descer e desfrutar de um relacionamento com o homem. Então nós entendemos que o jardim era um verdadeiro santuário, era um lugar totalmente separado, era um lugar santo, aleluia, era um santuário natural, né? Adão era um sacerdote jardineiro. O único trabalho de Adão era preservar e cultivar. Então Adão deveria cultivar, deveria preservar aquele ambiente. E aí eu quero fazer uma aplicação. Nós devemos cultivar e preservar o que Deus já tem nos dado. Aleluia, aleluia, para que esse lugar nunca deixe de ser um santuário para o Senhor descer e falar conosco. Aleluia. Então o Éden significa prazer, deleite. Você está associado a um lugar de gozo, né, a um lugar pleno de relacionamento ideal com Deus. Então Deus tinha prazer. Jardim era um lugar separado, né? Deus criou a terra e no meio da terra Deus criou um jardim, colocou o homem no jardim, e aquele jardim era um lugar que Deus descia para falar com o homem. Quem pode dizer amém? Amém. Então Deus, nós vamos ver que Ele cria um ambiente perfeito. Deus cria um lugar perfeito, aleluia, e coloca Adão. Então Adão, ali um jardim simboliza o quê? Um lugar de deleite, um lugar de relacionamento, um lugar de comunhão, onde o homem poderia prosperar no relacionamento com Deus. Então no início não havia uma casa de Deus, havia um jardim, havia um ambiente aonde Deus poderia descer, porque aquele lugar era um santuário. Diga, aquele lugar era um santuário. Era um lugar onde toda a humanidade, a proposta de Deus, quando Deus cria Adão, Deus cria uma humanidade ali em Adão. No coração de Deus era: olha, essa humanidade, esse homem vai se relacionar comigo, esse homem vai se comunicar comigo, esse homem vai ter deleite comigo. Então imagina uma divindade, um Deus todo poderoso descendo numa teofania, né? Porque Deus se revelava como
visível, não na sua plenitude, porque senão o homem não poderia suportar, e Deus se revelava ao homem. Então era um lugar importante. Então entender esse texto, irmãos, é compreender a visão bíblica da criação de Deus em relação ao seu relacionamento com o homem. Louvado seja Deus. Então Éden funcionava como um templo natural. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai dizer: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar, e o guardar, ou seja, para cultivar e guardar. Então o homem deveria apenas preservar aquele lugar. É como a casa do Senhor hoje. Nós devemos preservar esse ambiente de doutrina, devemos preservar esse ambiente de santidade, devemos preservar esse ambiente para que Deus tenha prazer nesse ambiente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então o nosso Deus descia toda a tarde, mas o pecado, diga o pecado. Então Éden era um ambiente, era um santuário, era um lugar prazeroso, era um lugar de deleite, até que entrou o pecado. Então a minha casa é um lugar de prazer, é um lugar de deleite, mas não posso permitir entrar o pecado. A nossa igreja é um ambiente de deleite, é um ambiente de prazer, é um ambiente de relacionamento, mas nós não podemos deixar entrar o pecado. Esse altar é o lugar do fogo, é o lugar da unção, é o lugar da presença, mas eu tenho que preservar para não entrar o pecado. Porque aonde o pecado entra, diga aí, estraga. Onde há tristeza, onde há alegria, entra a tristeza. Onde há o gozo, o regozijo, entra o mal. Mas eu louvo a Deus que aqui tem homens e mulheres que lutam para preservar. Quem pode dizer amém? Então o pecado entra no jardim, o pecado entra no homem, e Deus expulsa o homem do jardim. E agora Isaías 59, 2 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado separa, irmão. Quantos não conseguem mais sentir a presença de Deus? Por quê? Pecado. Quantos não conseguem mais glorificar a Deus? Por quê? Pecado. Quantos não conseguem mais sentir a glória, a unção de Deus? Quantos começaram cheios de gozo, começaram cheios de alegria, começaram no primeiro amor, mas vão perdendo, por quê? Porque vai permitindo o pecado entrar na vida. E a terra, irmãos, começa a ficar cada vez mais contaminada. E a partir do capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra, e agora começa a missão de Deus, de restaurar o homem, de restaurar o relacionamento. Irmão, que Deus é esse? O homem peca, mas Deus não sai do lugar. Deus ainda desce e procura por Adão e diz: Adão, aonde está? Irmão, Deus nunca saiu do lugar. Sou eu e você que saímos do lugar que Ele quer. Deus sempre vai estar pronto para um coração arrependido. O filho pródigo sai, mas o pai continua no mesmo lugar quando ele volta para receber esse filho. Diga: Deus nunca saiu do lugar. Somos nós que saímos do lugar que deveríamos ficar. Lembra do lugar que você estava? Faz uma reflexão e vê aonde você está hoje. Vê se é o mesmo lugar que Deus te colocou. Vê se é o... Meu Deus do céu, Deus está falando. Vê se é o mesmo lugar de encontro. Vê se é o mesmo lugar que você se relacionava com Deus. Vê se é o mesmo lugar que você sentia a presença. Se não é o mesmo lugar, pode voltar para esse lugar, porque Deus está lá te esperando. Diga: Deus está lá. E aí homem peca. Gênesis capítulo 6, corrupção geral da humanidade. Deus se arrepende de ter feito o homem, no sentido de não poder mais abençoar. Deus promete destruir a humanidade, porém Deus acha graça em Noé.
porque Deus sempre vai encontrar um remanescente. Entramos no capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos ver o chamado de Abraão, seu descendente, Isaac, Jacó. Deus se manifesta todas as vezes, né? A maioria das vezes a Abraão, a Isaac, a Jacó. Por incrível que pareça, Deus aparece mais para Jacó do que para Abraão e para Isaac. E a maioria das vezes que Deus aparece para esses patriarcas, irmãos, no lugar que Deus aparece, eles fazem o culto ao Senhor, eles oferecem sacrifício, aquele lugar para ser um lugar separado, para oferecer sacrifício ao Senhor. Aleluia! Então os hebreus agora se encontram escravos no Egito, e agora Deus se revela a Moisés. Eu gostaria de pedir ajuda a Davi, colocar em Êxodo capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 3, versículo 2 até o versículo 5. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Uma teofonia, revelação de Deus através da sarça. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele. E aí nós vamos ver a importância, a responsabilidade está aonde Deus está. A responsabilidade está na casa de Deus. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então essa terra, né, que era comum, agora passa a ser aonde Deus se revela, um espaço consagrado ao Senhor. A terra, presta atenção nisso, nós vamos entender a importância de estar neste lugar. Um ambiente que Deus se revela, um ambiente que Deus chama Moisés, não é qualquer terra, agora é uma terra consagrada ao Senhor. Então, para você chegar aonde Deus está, essa representação, essa simbologia, tirar a sandália dos pés, o sapato dos pés, representa muitas coisas. Representa, olha, agora que você chega para cá, você vai tirar, aleluia, aquilo que do mundo pertence. Você não pode entrar da mesma forma, aleluia, que você entra em qualquer ambiente, não. Você está entrando na presença do Senhor, aleluia. Então não é mais qualquer terra, não é mais qualquer lugar, é o Adamá, a terra santa. Fica agora na presença do Kadosh, do Santo. Agora é um lugar aonde Deus se encontra com o homem, e aonde as normas de comportamento devem mudar. O ambiente consagrado faz com que algumas coisas precisam ser tiradas de Moisés. Porque se nós pegarmos essa representação, notei pelo menos 3, tirar o sapato representa, aleluia, reverência diante de Deus. Josué teve que fazer a mesma coisa, tira o sapato. E tirar o sapato, irmãos, no Oriente Médio representa, lá em Ruth 4:7 nós vamos ver isso, quando Boaz recebe, né, a condição de ser remidor, quando o remidor verdadeiro passa para Boaz, isso quer dizer que Moisés está representando: olha, eu passo o direito de andar sobre essa terra, esse direito eu reconheço que esse direito agora é teu, Deus. Eu tiro a sandália dos meus pés, porque eu não tenho mais direito nenhum neste lugar. Todo o direito que eu tinha, eu passo para o Senhor. Não é mais o eu, mas agora é o eu sou que domina a minha vida. Eu tiro a sandália dos meus pés. Eu passo para o Senhor todo o controle, todo o comando. Tirar a sandália dos pés é transferir posse, irmãos. Tirar a sandália dos pés representa luto e humildade. Isaías capítulo 20, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Isaías começou a pregar descalço e nu, representando a humildade, a humilhação que ele estava ali diante daquele povo que Deus assim mandou.
Então tirar a sandália dos pés é um símbolo de humildade diante da presença do Senhor. Eu arranco a minha arrogância, eu arranco o meu eu tiro tudo que não presta para estar diante da tua presença. Você pode adorar o nome do Senhor. Então nós vamos começar a entender aqui o significado da casa de Deus. Aleluia. Então o povo sai do Egito. Agora o Senhor usa Moisés para libertar o povo sai com mão forte. Deus faz aliança com o povo no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19 e 20. O povo aceita as condições da aliança, mas o povo se perde no deserto, o povo peca no deserto, enquanto, aleluia, Moisés está lá recebendo a lei, o povo está fazendo bezerro de ouro, o povo está adorando bezerro de ouro, Moisés está orando, o povo está pecando, Moisés está recebendo a lei, o povo está levantando bezerro de ouro. Aí Deus diz: Moisés, desce, porque eu vou destruir esse povo e vou fazer um novo povo para você. Mas Moisés entra e intercede, diz: não, Senhor, o que vão dizer as nações? O Senhor volta atrás. Aleluia. E depois Moisés vem, quebra as leis, as tábuas. E agora Moisés, aleluia, o Deus vai falar: Moisés, eu não vou mais com esse povo é de dura serviço. E Moisés intercede de novo. Mas antes de Moisés interceder, abre aí, Davi, Êxodo 33, versículo 7 ao 11. Deus, no capítulo 25, que é o texto que nós lemos, já tinha mandado Moisés construir um santuário para que pudesse habitar no meio do povo. Esse santuário não estava pronto, irmão. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre teve essa necessidade. Deus não é aquele relojoeiro que cria o relógio, irmãos, e larga o relógio na mão, aleluia, na mão do povo, não, Deus cria o relógio e dá corda no relógio, e está próximo do relógio, se o relógio parar, ele está ali de novo para consertar o relógio. Deus não é um Deus que criou a humanidade e abandonou a humanidade, não. Deus tem prazer de se relacionar, Deus quer andar com o seu povo, Deus quer viver com o seu povo. Só que o povo está contaminado, o povo está em pecado. Aí Deus diz assim: constrói um tabernáculo, santifica um santuário, porque vocês ainda têm uma chance de eu descer neste lugar e falar com vocês. Mas agora Deus fala que não vai andar mais com o povo. Aí o que Moisés faz? Capítulo 33, versículo 7. Moisés tem uma atitude totalmente espiritual. Moisés entendeu no capítulo 3 que para falar com Deus precisa de um lugar separado, não é de qualquer maneira. Então tomou Moisés a tenda e estendeu para fora do arraial, desviada longe do arraial. No arraial estava em pecado, Deus não poderia falar. Então Moisés leva a tenda para longe e chamou da tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava onde? Fora do arraial. Moisés entendeu que para falar com Deus tem que ter um lugar separado. Para falar com Deus tem que ter um santuário. Não é de qualquer maneira que a gente fala com Deus. Eclesiastes 5:1 vai dizer: antes de entrar na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é um lugar santo. Não adianta entrar de qualquer maneira. Você vai entrar de qualquer maneira e vai sair de qualquer maneira. Mas se você entrar com reverência, você nunca vai sair de qualquer maneira. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, irmão, ia para a porta da tenda, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, ou seja, essa tenda ficou conhecida como a casa do Senhor, descia a coluna de nuvem. Quem já está sentindo a coluna de nuvem descer nesse lugar? E punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aleluia! E o Senhor falava com Moisés. Então nós vamos entender, irmãos, que essa tenda foi algo provisório,
foi uma casa provisória até o tabernáculo ficar pronto, porque Moisés precisava interceder pelo povo. E lá no Êxodo 33, depois que Moisés vai para a tenda, e essa tenda, todos tinham acesso à tenda, só que Moisés era especial. E tem um detalhe, irmão, Josué não se afastava dessa tenda. No versículo 11 vai dizer: Josué, filho de Nun, seu servidor, diga, nunca se apartava do meio da tenda. Como aquela profetisa Ana, de 84 anos, lá em Lucas, capítulo 2, 37, não se afastava do templo. 84 anos, e o testemunho vai dizer, ela não se afastava do templo. Simeão também não se afastava do templo. E qual a oportunidade que eles tiveram? Reconheceram Jesus quando Jesus foi levado para ser consagrado. Aleluia! Quem está no templo, irmão, tem oportunidade que aquele que não está não tem. E eu creio, irmãos, que nós estamos no templo, e eu creio que hoje tem oportunidade nova para a igreja de conhecer mais ainda Jesus. Aí no capítulo 33, versículo 12, nós vamos ver Moisés agora rogando a Deus pela sua presença, intercedendo, aleluia. E aí no versículo 14, Deus disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então, se nós queremos que as nossas intercessões sejam bem-sucedidas, nós precisamos entrar na tenda. Nós precisamos saber como entrar na tenda. Nós precisamos saber entrar no santuário do Senhor. Aí depois veio o tabernáculo. Nessa tenda, em Êxodo 33, 11, o texto vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então essa tenda era um lugar de encontro, um lugar separado do pecado, um lugar de intercessão, um lugar da presença visível de Deus, de intimidade, de amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde o tabernáculo fica pronto. Interessante que o tabernáculo tinha 3 separações: átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio todos podiam chegar, todo israelita. No lugar santo só os sacerdotes, mas no lugar santíssimo só o sumo sacerdote uma vez por ano. O lugar era santíssimo. O lugar era santíssimo. Hoje eu e você temos acesso a esse lugar. O véu se rasgou. Eu e você temos acesso. Mas deixa eu falar um segredo: o lugar continua sendo santíssimo. Eu vou repetir: o lugar continua sendo santíssimo. Não é porque eu e você temos acesso que temos que entrar de qualquer maneira. Não, tira a sandalia dos pés, tira a arrogância dos pés, tira a vaidade dos pés. Tu pode até entrar na minha presença de qualquer maneira, mas dele não. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. É por isso que alguns entram e não sentem nada, outros entram e saem voando nas asas do Espírito. Porque o lugar ainda é santo, o lugar ainda é separado. Meu Deus, aleluia! Quem está sentindo a presença dele aqui? O lugar ainda é lugar de adoração, o lugar ainda é lugar de sacrifício, o lugar ainda é lugar de relacionamento. Irmãos, era só o sumo sacerdote uma vez por ano, de tão santo que era o lugar. Meu Deus. Vai entrar o sumo, podemos dizer o supra-sumo, e uma vez por ano. Aí Levítico vai dizer como deveria entrar. Irmãos, que santidade. Ó, veste santa, saiu, muda a veste,
Porque para entrar lá tem que ter uma veste separada. Bota calção por baixo, bota a roupa por cima, não pode parecer nem canela, porque o lugar é santíssimo. Eu poderia ficar só aqui nessa mensagem, porque se nós entendêssemos isso aqui, irmão, o Senhor gasta um livro inteiro chamado Levítico para explicar como o povo deveria se consagrar e entrar na presença de Deus. Deus separa levitas, não é qualquer um. Pega os levitas, não vão ter herança de nada, a herança deles será eu. Não vão se misturar com nada, não vão trabalhar com nada, só vão cuidar do meu tabernáculo. E no meio deles tira, aleluia, o sacerdote, consagra sacerdote. As esposas sacerdotes não pode ser qualquer uma, é escolhida a dedo. Irmãos, é para entrar no lugar santíssimo, é para entrar no lugar da arca do Senhor. Oh, meu Deus, meu Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus desejando estar perto do povo. No Éden, na tenda, no tabernáculo, no templo de Salomão, no cenáculo, em Atos 2, nos encontros da igreja nas casas, depois dos templos chamados igrejas, e finalizando na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será como o Éden, não haverá templo, porque o templo será o próprio Senhor. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. 22. 21, 22. Nela não vi templo. Olha o que o João diz. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então toda essa preparação para voltar para o Éden, toda essa preparação de templo, de tabernáculo, de tenda, de santuário, para chegar no Senhor, que será o templo da Nova Jerusalém. Aleluia. Diga, sem santidade ninguém verá o Senhor. Será o templo eterno. Quando nós olhamos o tabernáculo, irmãos, Êxodo 40, 16, olha que coisa linda. E vê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Como termina o livro de Êxodo, capítulo 40, se ele fez tudo conforme o Senhor falou, você sabe o que aconteceu? Versículo 34 do capítulo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eu vi a hora que o evangelista entrou, da momento aqui da profecia, da glória, e ele ficou ali na porta. Creio que não conseguiu entrar até entender o que está acontecendo. Imagina o povo vindo para a igreja, irmão. A glória é tão grande nesse lugar, que ficam ali estatalados, ali esperando. Meu Deus, o lugar está cheio da glória do Senhor. Se nós fazermos de acordo com a palavra, se nós seguirmos os preceitos do Senhor, se a igreja obedecer o Senhor, vai acontecer sempre o que está acontecendo aqui. Começou o culto, a glória do Senhor desce. Você pode glorificar o nome do Senhor. Quando o povo estava prestes a entrar em Canaã, irmãos, aí também terminou o tabernáculo, a fase do tabernáculo. Deuteronômio capítulo 12. Olha o que o Senhor diz, irmão.
Deus exige um lugar separado. Aleluia. Deuteronômio capítulo 12, coloca aí, Davi, versículo 5, depois o 11 e o 14. Versículo 5. Deuteronômio entende o contexto que o povo está de frente para a terra prometida. E agora, as últimas instruções para entrar na terra prometida. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, Deus vai escolher um lugar, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua casa, para a sua habitação, e ali vocês vão vir, ali vireis. Versículo 11: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Mas no lugar que o Senhor escolher, de uma das tribos, das duas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo que te ordeno. É neste lugar que Deus nos ensina. É nesse lugar que Deus fala tudo que nós devemos fazer. Quantos recebem essa palavra? Diga, não é qualquer lugar. É onde Deus nos direcionar. Então, na terra prometida, o povo teria agora um lugar definitivo. E aí nós vamos correr. No templo de Salomão, o lugar definitivo foi escolhido, Jerusalém, aonde o templo substituiu o tabernáculo. Anos depois, na segunda invasão babilônica, no ano 536 a.C., o templo de Salomão é destruído. Depois, 70 anos depois, o templo é reconstruído. Mas aí eu preciso abre aí, Davi, por favor, Ageu, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 3. Está aí já? Achou primeiro que eu. Ó, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo do 3 ao 10. Porventura é para vós, porque o povo parou 16 anos. Quantos anos? 16. Pararam 16 anos de construir, de edificar a casa do Senhor. Por causa de Sambalate, Tobias, Gesem, os inimigos se levantaram, porque quando você tem um projeto de fazer a obra, pode ter certeza, os inimigos vão se levantar. Mas a tua resposta é: eu não vou parar. Eu vou repetir: o inimigo vai se levantar, mas a resposta da igreja é: eu vou continuar. Só que eles pararam 16 anos. Aí Deus levanta Zacarias e Ageu, porque Deus sempre vai levantar o profeta. Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas, forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, vão rever isso. Por quê? Vocês estão semeando muito, trabalhando muito, e recolhendo o quê? Pouco. Comeis, porém não se farta. Olha só quando abandona a casa do Senhor, irmãos, é muito sério isso. Bebeis, porém não vos saciais. Vestimos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário? Saco furado. Não dizima, não está na obra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o quê? Rever os vossos caminhos. Subi ao monte, volte a subir o monte, traz lenha e edificai a casa. Aleluia. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para onde? Para a sua casa. Por isso retém o céu sobre vós, o orvalho
e a terra detém os seus frutos. Olha o segredo da prosperidade. Tem gente buscando prosperidade, trabalhando igual um louco. O segredo da prosperidade é ser fiel ao Senhor. Aleluia. Prosperidade é bíblica. Volta lá, Davi, por favor. Mas tem que ser fiel. Já foi até o 10? Isso, agora o capítulo 2, versículos 7 e 9. Por favor. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro. Não se preocupe, Deus é dono da prata e é dono do ouro. Disse quem? Pastor Reginaldo? Não, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta levante as mãos. Eu quero profetizar sobre essa glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Para nós adiantarmos, irmãos, Atos capítulo 2, o Senhor inaugura agora a sua igreja, a mesma igreja que ele disse em Mateus 16, 18: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a rocha Jesus edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí que nós aprendemos, irmãos, com a história, para nós finalizarmos, com a casa de Deus. Êxodo 25, 8 nós lemos: a casa de Deus é um lugar santo. Diga, é um lugar santo. Isso é princípio, está lá no Antigo Testamento. Mas, Fábio, nós aprendemos com o princípio lá do tabernáculo. A casa de Deus é um lugar santo para manifestar a sua glória. Aleluia. A nuvem cobriu. Coloca aí, Davi, 2 Crônicas, capítulo 7. Não posso deixar de falar esse texto, do versículo 1 ao 3. Não foi diferente no templo de Salomão ao término. E olha que Salomão orou lá no início, irmão. Toda a oração que fizer neste lugar. Quem ora em casa aí? Todos nós. Somente o nosso quarto. Mas aqui não se compara. Na casa tem criança chamando, tem telefone tocando, tem panela de pressão, grita na hora de ligar o feijão. Tem máquina de lavar que começa a entornar e corre para desligar a máquina. Sim ou não? Aqui não. Aqui Deus reserva 2 horas de adoração. Salomão diz: todos que chegarem na tua casa e abrir o coração e se arrepender, Senhor, ouve do céu. No início, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo. Desceu o que, igreja? Fogo. E consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor. Queria eu chegar um dia amanhã e falar assim: pastor, como é que foi o culto ontem? Falou, nem sei, não conseguia entrar. Pastor Edson, como é que foi o culto? Não sei, viu o pastor Reginaldo lá voando, não conseguia entrar. Evangelista William, como foi o culto? A partir de semana que vem eu vou chegar mais cedo, porque eu não consegui entrar. Como é que foi, presbítero? Não sei, porque eu vi o povo voando, porque eu não consegui entrar. Por quê? Porque a glória de Deus encheu a casa. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Quem crê ainda, irmão, que Deus faz isso? E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, aleluia,
e a glória se tornou visível, o fogo, a glória, se tornou físico. Encurvaram-se, ou seja, a glória se tornou físico, o peso dela. Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e não, pode ser o mais frio que for, mas se a glória desceu, vai ter que se encurvar. E adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 10, por favor. Aqui é o melhor, né? E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, contextualizando, para as suas casas. O povo estava triste? O povo estava desanimado? O povo estava depressivo? O povo estava preocupado? Pode até entrar preocupado, mas eu quero profetizar que você vai sair alegre e de bom ânimo. Fala para o teu irmão, é alegria e bom ânimo. Depois desse culto é alegria e bom ânimo. Deus vai nos despedir alegres e de bom ânimo. Pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo. Então o povo voltou para suas casas. Então, primeira coisa que nós aprendemos, que é um lugar santo para Deus revelar a sua glória. Segunda coisa que aprendemos, é um lugar santo para Deus revelar a sua santidade. Diga, um lugar santo, mas Deus também revela a sua santidade. Isaías capítulo 6, então nós corremos. Isaías entra no templo no ano da morte do rei Uzias. E eu não sei quanto tempo Isaías não entrava no templo, mas no dia que morreu Uzias ele entrou. Tem gente que é assim, né? Para entrar no templo tem que morrer alguma coisa. Tem que ter um prejuízo, irmãos. Como o presbítero pregou aqui na terça-feira. Se tiver tudo bem, a gente nem sente falta na casa do Senhor, missionária Lênia. Mas se tiver alguma coisa mal, a gente corre para a casa do Senhor. Aí a pergunta é, eu vou esperar morrer alguém da minha família para eu correr para a casa do Senhor? Eu vou esperar o câncer bater na minha porta? Eu vou esperar o prejuízo chegar para eu correr? Mas uma coisa nós lemos aí assim, no ano da morte do rei Uzias, estava lá Isaías no templo contemplando a glória do Senhor. E ele teve a visão da santidade do Senhor. Então é nesse lugar que nós temos a visão da santidade do Senhor. Terceiro, é um lugar santo para nós cultuarmos e adorarmos ao Senhor. É um lugar de sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, Paulo vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo ao Senhor. Irmãos, eu tenho que apresentar esse sacrifício. É o meu sacrifício. Eu estou aqui igual arroz de terceira, todo quebrado, mas eu estou aqui apresentando o melhor para Deus. Quem pode levantar as mãos e adorar o Senhor? É um lugar de sacrifício, irmãos. Aqui é o nosso jardim. E para nós finalizarmos, quarto, a casa do Senhor, mais do que tudo, é um lugar de relacionamento com o Pai. É um dos melhores lugares para nós nos relacionarmos com Deus, irmãos. Nós estamos aqui para nos relacionar com nossos irmãos, mas o objetivo maior é o relacionamento com Deus. Se eu não falar com o Pai, eu não vim na casa dele. Eu vou repetir, se eu não falar com o Pai, com o dono da casa, eu não falei com ele. Isaías disse que a casa do Senhor seria a casa de oração para todos os povos. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então eu posso simplificar, é casa de relacionamento, é casa de comunhão, é casa de intimidade, é casa de amizade com o nosso Deus. Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor? Pessoal, relacionamento pessoal, porque cada crente
acesso direto. Coletivo, porque Deus escolheu a igreja como seu povo, seu corpo, para se relacionar. Então, o que Deus começou no Éden, irmãos, peça a igreja para se colocar sobre os pés. O que Deus começou no Éden, no relacionamento com o homem, Ele continua hoje através da sua igreja. E eu quero finalizar, coloca aí, Davi, Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Não sei se está tirando até aí? Não sei se está atento de louvar o Senhor, está em louvor. Tem algum louvor aí reservado? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, e eu parei aqui, irmãos, diga comigo, ousadia, para entrar no santuário. A gente tem que entrar com ousadia, irmãos. Nós não podemos entrar, sabe, derrotado, não. Nós temos que entrar com fé, com ousadia. Atos capítulo 4, do 29 ao 31. Perseguição, couro comendo, perna de bater, né? Perna de 3 em cima, crente morrendo, ao discípulo ajoelha, vamos dar as mãos aqui. Senhor, nos dê mais ousadia. Senhor, nos dê mais ousadia para pregar a tua palavra. Coloca de novo lá, Hebreus 10, 19. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, repita comigo, ousadia para entrar no santuário, porque tu está entrando é pelo sangue de Jesus. Tu não está entrando na tua força, tu não está entrando no teu braço, tu está entrando pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Ele rasgou o véu para que eu e você entrasse com ousadia. É com ousadia. Versículo 20. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele é o nosso intermediário agora, Jesus Cristo. Versículo 22. Cheguemos com verdadeiro coração. O Senhor procura aí dos verdadeiros adoradores. Não é com mentira, mas é com verdade. Se está fraco, fala que está fraco. Se está sem fé, fala que está sem fé. Se está triste, fala que está triste. Se está desanimado, fala que está desanimado. Mas fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Seja verdadeiro, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Versículo 24. E consideremos uns aos outros para estimularmos. Continue, pastor Edson. Continue, presbítero. Continue. Vai estimulando o teu irmão na fé. Essa é a importância da casa de Deus. Irmão Demar, não pare. Diaconisa Cristina, não pare. Não pare, ministro de louvor. Não pare. Irmão, ninguém consegue sobreviver muito tempo sem vir à igreja. Na casa eu oro, e vão ver a pandemia. Passamos aí mais de 6 meses trancados, irmão. Como tem crente que nem voltou mais para a igreja, esfriou, se apostatou. Ninguém consegue sobreviver sem esse ambiente. Mulher, mães, tragam os filhos para a casa do Senhor. Não tem bem, benefício maior do que estar aqui, porque é aqui que nós somos estimulados uns pelos outros ao amor e às boas obras. 25. Não deixando, ele não diz não deixando a congregação,
nossa. Não é para ir para qualquer congregação, tu tem uma congregação. Não deixando nossa mútua congregação. Deus preserva isso, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quando vedes que se vai aproximando, está se aproximando daquele dia. Vamos adorar o Senhor.